varelajonas71@gmail.com. Continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, primeiro livro, Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. Hoje nós concluímos no vídeo anterior, a leitura do capítulo 7, do primeiro livrinho. Hoje no capítulo 8, nós continuaremos a leitura do Evangelho segundo São Mateus, já no segundo livrinho, a dinâmica do reino. O primeiro assunto, parte narrativa, os sinais do reino. Capítulo 8, em todos os seus 34 versículos. Né? Vamos para a leitura. Né? Leitura do Evangelho segundo São Mateus, no segundo livrinho, iniciando aqui a leitura do segundo livrinho, a dinâmica do reino, parte narrativa, que é o primeiro assunto, né? Os sinais do reino. Capítulo 8, primeiro tópico. Capítulo 8 em seus 34 versículos. Primeiro tópico, Jesus purifica. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus e dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Segundo tópico, as fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize-me uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. Terceiro tópico, ser livre para servir. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Quarto tópico, Jesus é o servo de Javé. À tarde levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quinto tópico,
Exigências para seguir Jesus. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro, que era discípulo, disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto tópico. Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam, e eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Sétimo tópico. Jesus desaliena os homens. Jesus desaliena os homens. Repetindo melhor. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: O que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos, e eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 tópicos mesmo, viu? Capítulo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Então, capítulo 7, né? Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 8. 7 tópicos. Sete tópicos, Vamos para capítulo 8, versículos 1 a 4. O leproso era um marginalizado da vida social. Levíticos 13, 45 e 46. Através da cura, Jesus o reintegra na comunidade. Levítico 14. O verdadeiro cumprimento da lei não é declarar quem é puro ou impuro, mas fazer com que a pessoa fique purificada. Versículos 5 a 13. Atendendo ao pedido de um pagão, Jesus mostra que as fronteiras do reino vão muito além do mundo estreito da pertença a uma origem privilegiada. A fronteira agora é a fé na palavra libertadora de Jesus.
mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideravam, repetindo, mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideravam salvos, repetindo, mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideram salvos, se não houver essa fé, também não haverá possibilidade de entrar no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Versículos 14 e 15. A presença de Jesus na comunidade liberta as pessoas do mal. Em resposta, as pessoas libertas se põem a serviço da comunidade. Versículos 16 a 17. Mateus mostra o sentido das curas realizadas por Jesus, citando Isaías 53, 4. Ele apresenta Jesus como o servo de Javé, que liberta os homens de tudo aquilo que os aliena e oprime, demônios. 18 a 22, versículos 18 a 22. Para seguir a Jesus, a pessoa precisa estar disposta a duas coisas: correr o risco da insegurança sobre o futuro e estar pronta para não adiar o compromisso. Versículos 23 a 27. É nos momentos de crise e dificuldades diante do mundo que a comunidade cristã discípulos mostra se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são sempre um termômetro que mede o grau de consciência da maturidade ou infantilidade da fé. Versículos 28 a 34. Conforme nota em Marcos 5, 1 a 20, para desalienar os homens não existe limite de espaço. Aqui de tempo, antes do tempo. Mateus mostra que Jesus realizou sua ação libertadora, mesmo que, para isso, tivesse que invadir áreas pagãs consideradas propriedade do demônio. Glória a Deus, aleluia, amém. Repetindo rapidamente aqui, versículos 28 e 34. Conforme nota em Marcos 5, 1 a 20, para desalienar os homens não existe limite de espaço. Aqui e de tempo, antes do tempo. Mateus mostra que Jesus realizou sua ação libertadora, mesmo que para isso tivesse que invadir áreas pagãs consideradas propriedade do demônio. Voltaremos no nosso próximo vídeo com leitura do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.